E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Débora, professora de Ciências da Rede Municipal de Teresina, na escola Marcílio Flávio Rangel. E por conta da pandemia, nós estamos aqui com esse modelo de aulas remotas, certo? Então, por isso que vocês estão me vendo por aqui. Bem, mas vamos pular a parte das apresentações, que eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês já pararam para pensar, para perceber como os seres vivos são organizados? Não? Pois na aula de hoje nós vamos aprender isso e muito mais, então vem comigo! Bem, pessoal, os seres vivos eles são organizados em níveis, que são chamados de níveis de organização da vida. E esses níveis começam com uma célula. As células são as unidades básicas da vida. Então, de uma barata a um rinoceronte é composto de célula. Eu e você que está assistindo essa aula agora também somos compostos de bilhões de células. Então, é como se as células fossem os tijolinhos e nós fôssemos a casa. Para eu construir uma casa, eu não preciso de tijolos? Pois é. Então, as células são como os tijolos. Então, nós somos constituídos de célula. Então, a partir disso, eu digo que todos os seres vivos, para ser vivo, tem que ser constituído de células, certo? Quando eu tenho um aglomerado de células, eu chamo de tecidos. Então, os tecidos são várias células unidas que desempenham determinada função. Como, por exemplo, o tecido muscular, o tecido que compõe os nossos músculos, certo? É um tipo de tecido, tá? Que reveste os nossos músculos, que fazem parte dos nossos músculos. Outro exemplo de tecido é o tecido cartilaginoso, por exemplo. Tecido que tem aqui, ó, na pontinha do nosso nariz, nas nossas orelhas. É um tipo de tecido também, certo? E se esse tecido se aglomerar e desempenhar uma determinada função, eu tenho um órgão. Então, órgão são conjuntos de vários tecidos que desempenham uma determinada função. Exemplo de órgão, professora? Como, por exemplo, o nosso coração. Ele é um órgão. Os nossos rins, os nossos pulmões e por aí vai, certo? E vários órgãos associados formam os sistemas. Em um conjunto de sistemas associados, eu digo que eu tenho um organismo. Como, por exemplo, eu e você. Nós somos organismos compostos por sistemas, tá bem? Bem, mas se eu tenho vários organismos da mesma espécie juntos, eu digo que eu tenho uma população. E aqui, pessoal, eu abro um parêntese para vocês entenderem o que é da mesma espécie, tá certo? Então, organismos da mesma espécie são aqueles organismos capazes de se reproduzir em condições naturais e terem um descendente fértil, tá certo? Como, por exemplo, se eu tenho dois gatinhos, tá? Dois gatinhos adultos, eles cruzam. Então, o resultado daquele cruzamento vai ser um gatinho filhote, né? Se, porventura, aquele gatinho filhote crescer, ele poderá cruzar com outro gatinho e ter vários outros gatinhos filhotes, entenderam? Então, aquele gatinho, resultado do cruzamento daqueles dois gatos, resultou em um descendente fértil. Então, significa que eles são da mesma espécie, tá certo? Mas existe alguma exceção para essa regra e eu vou mostrar para vocês. Bem, vocês já devem ter visto ou então ouvido falar de uma égua, né? E também de um jumento. Então, uma égua e um jumento, eles não são da mesma espécie. Porém, eles podem cruzar. E aí o resultado vai ser um descendente que é chamado de mula. E a mula, ela é infértil, tá bom? Então, ela é um exemplo, tá bom? De que organismos que não são da mesma espécie podem cruzar, mas daí eles vão produzir um descendente que é infértil.
tá certo? Então, por isso que eu digo que a mula é um animal que é híbrido, tá certo? Então, isso porque foi resultado de um cruzamento de dois animais que não são da mesma espécie, tá certo? Então, vocês entenderam o que significa ser da mesma espécie, não é isso? Então, beleza, vamos continuar com os níveis de organização da vida. Então, quando eu tenho várias populações juntas, eu digo que eu tenho uma comunidade, como por exemplo na sua casa ou aqui na minha casa, por exemplo. Deixa eu adivinhar o que tem na sua casa. Pode ter seu pai, sua mãe, seu avô, sua tia, sua irmã, não sei quem mora com você, mas provavelmente tem animais, gatinhos, cachorros, plantinhas. Então, vocês concordam comigo que são várias espécies diferentes juntas? Sim, né? Porque nós temos os humanos, né? Seu pai, sua mãe, seu tio, sua avó, humanos. E aí eu vou ter gatinhos, né? Que já vai ser uma espécie diferente. Cachorro, outra espécie. Plantinha, que é um ser vivo de uma outra espécie diferente. Então, se eu tenho várias populações lá, eu digo que eu tenho uma comunidade, certo? Beleza. E se eu tiver uma comunidade interagindo com fatores bióticos e abióticos, eu digo que eu tenho um ecossistema. Mas aí você deve estar se perguntando, o que raios é fatores bióticos e abióticos, professora? Não entendi nada. Calma que eu vou já explicar. Biótico vem de bio e bio significa vida, não é isso? Então, fatores bióticos são aqueles fatores que têm vida, os seres vivos, tá certo? E fatores abióticos, a é um prefixo de negação, não, tá? Então, abiótico não tem vida, certo? Então, são aqueles fatores que não têm vida, mas que são importantes lá para aquele ecossistema, tá certo? Como, por exemplo, a luz do sol, água, o vento e vários outros fatores. Então, se eu tiver esses conjuntos desses dois fatores, tanto dos fatores bióticos quanto abióticos, eu digo que eu tenho um ecossistema. Que é um exemplo? Numa floresta, por exemplo. Uma floresta tem plantas, cobras, sapos e uma infinidade de animais, não é isso? E também eu tenho luz solar, tenho água, tenho vento. Então, eu tenho um ecossistema, porque eu tenho tanto fatores bióticos quanto abióticos presentes lá naquele ambiente, certo? E todos os ecossistemas juntos, eles estão interagindo em algo muito maior, chamado de biosfera, que nada mais é que o nosso planeta Terra, certo? Então, pessoal, vocês entenderam como a vida está organizada? Parte de algo minúsculo que a gente nem consegue ver a olho nu até algo maior e grandioso que a biosfera, tá certo? Só que eu falei tudo isso para vocês entenderem essa cadeia de interações que existe. Porém, nós iremos focar em 5 níveis principais, os 5 primeiros da vida, certo? Então, nós vamos focar nas células, nos tecidos, nos órgãos, nos sistemas e no organismo, tá certo? Principalmente nos sistemas, tá? Para isso, eu quero que vocês observem essa imagem que vai aparecer agora aí na tela. Eu quero que vocês observem essa imagem dessas pessoas no parque. Essas pessoas, elas estão representando cada um dos sistemas, então essas atividades que elas estão realizando está sendo representado por um sistema, certo? Como, por exemplo, essa moça de camisa rosa, ela está correndo e o sistema que está sendo representado por ela é o sistema cardiovascular, responsável pelo transporte de substâncias pelo corpo. O outro moço que está correndo do lado dela, o sistema que está sendo representado aí nele é o sistema respiratório, que é responsável pelas trocas gasosas entre o sangue e o ar. Esse outro moço que está jogando bola, que está até parecendo um esqueleto, o sistema que ele está representando é exatamente o sistema esquelético, responsável por sustentar e proteger o corpo. Essa outra moça que está fazendo yoga, o principal sistema aí que está mostrando nela é o sistema muscular, responsável pelos movimentos corporais do corpo. E essa moça que está deitada, tomando sol,
O principal sistema sendo representado aí nela é o sistema tegumentar, responsável pelo revestimento e proteção do corpo. Então, vocês conseguem perceber, pessoal, e relacionar todos esses sistemas com atividades que nós realizamos no dia a dia? Pois é, para vocês perceberem como que os sistemas fazem parte do nosso organismo, são parte de nós. Então vocês conseguem perceber como que esses sistemas eles estão organizados? E eles estão organizados para desempenhar funções no organismo, não é isso? Então nós vamos falar de cada um deles, começando pelo sistema digestório. Então, para falar de sistema digestório, eu preciso primeiramente falar de composição dos alimentos. Diariamente, nós ingerimos uma quantidade muito grande de alimentos, não é isso? Nós passamos o dia quase todo praticamente comendo. A gente come fruta, pão, biscoito e por aí vai. E todos esses alimentos que nós ingerimos, eles são compostos de substâncias químicas chamadas de nutrientes, tá certo? E os nutrientes, eles são basicamente 6 tipos: água, carboidrato, lipídio, proteína, vitamina e sais minerais. São exemplos de nutrientes. Não se preocupem que eu vou falar de cada um deles, certo? Mas antes, eu vou dar um tempinho aí para vocês escreverem, tá? Todos esses nutrientes. Então a gente se vê daqui a alguns segundos. Então, vocês copiaram? Então, beleza. O primeiro nutriente que nós vamos falar é a água. A água é essencial à vida. Ela corresponde a 60% do corpo humano de um adulto. Além disso, ela é o solvente universal, isto é, ela dissolve todas as outras substâncias. Além disso, a água participa do transporte de nutrientes para o interior da célula e também regula a nossa temperatura corporal através da transpiração. E a água, ela possui diversas outras funções muito importantes para o funcionamento do nosso corpo. Por isso que diariamente é recomendado beber ao menos 2 litros de água por dia, certo? Para ficar bem hidratadinhos. Bem, e o segundo nutriente que eu vou falar para vocês são os carboidratos. Os carboidratos ou açúcares são formados por carbono, hidrogênio e oxigênio e são uma forma rápida de energia para o organismo. São divididos em monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. Os monossacarídeos, mono vem de então são apenas um açúcar, certo? Na natureza eu tenho 3 tipos de monossacarídeo. Tem a frutose, a glicose e a galactose. A glicose é o monossacarídeo mais comum porque é produzido na fotossíntese pelas plantas ou então pelas algas lá no mar, certo? Então, por isso que a glicose é o mais comum. Já os disacarídeos, vem de 2, então significa que eles são compostos por 2 carboidratos, 2 açúcares, certo? E um exemplo bem comum é a sacarose, o açúcar comum que a gente coloca lá no nosso café, lá no nosso suco, sabe? Então, o açúcar comum, ele é composto por 2 carboidratos, que é a glicose e a frutose, certo? E
Por fim, o último carboidrato são os polissacarídeos. Poli significa muitos, então os polissacarídeos contêm muitos carboidratos, muitos açúcares. E um exemplo bem comum é o amido. O amido está presente aí em diversos vegetais por ser a reserva energética dos vegetais. Então, eu encontro amido nas batatas, no milho e em diversos outros exemplos, tá certo? Bem, o próximo nutriente que eu vou falar para vocês hoje são os lipídios. E os lipídios são nutrientes energéticos porque são fontes de energia e são denominados de substâncias estruturais por fazer parte da composição das nossas células. E embora, às vezes, os lipídios sejam considerados os vilões da nossa dieta, né? Por exemplo, quando você come aquela batata frita cheia de gordura, com aquele hambúrguer, sua mãe fala, menino, não come isso aí não, que isso aí vai fazer mal, né? Pois bem, porém, os lipídios, eles são muito importantes, tá? Por fazerem parte e regular aí o nosso corpo, tá bem? O que não pode é consumir demais, porém uma quantidade mínimazinha assim, pode comer, certo? O que não pode é comer demais, certo? E o próximo nutriente que eu vou falar para vocês são as proteínas. As proteínas também são chamadas de substâncias estruturais e elas realizam diversas funções no nosso corpo, como por exemplo o transporte de gás oxigênio. O transporte de gás oxigênio é realizado por uma proteína bastante especial chamada de hemoglobina. Quando você tira sangue ou então leva um corte, você não vê que o seu sangue é vermelho? Pois é, o sangue vermelho é por causa dessa proteína hemoglobina, ela tem essa pigmentação meio avermelhado, certo? E a hemoglobina é muito importante para o nosso corpo, certo? Então, esse é só um exemplo de proteína, existem diversas outras proteínas que são muito importantes para o nosso corpo. Então, as proteínas, elas são essenciais. Além disso, as proteínas, elas são formadas por unidades menores chamadas de aminoácidos. Os aminoácidos são as unidades básicas das proteínas. Então, é como se os aminoácidos fossem uma pecinha de Lego, por exemplo. Eu tenho uma pecinha de Lego, eu posso montar com várias outras pecinhas, não é isso? Então, todas aquelas pecinhas juntas são uma proteína e uma pecinha de Lego só, é um aminoácido, certo? Então, os seres vivos, eles contêm 20 aminoácidos que são combinados para formar diversos tipos de proteína. Porém, o nosso corpo só consegue produzir 11 tipos de aminoácidos. Então, você pode pensar, bom, professora, mas você falou que eram 20. Se a gente só consegue produzir 11, faltam 9, né? Muito bem, sua matemática está certíssima. Esses outros 9 aminoácidos precisam ser consumidos na nossa dieta e eles são chamados de aminoácidos essenciais, encontrados em alguns tipos de alimento, como por exemplo, ovos, carnes, leite e diversos outros tipos de alimento. Por isso que é muito importante ter uma dieta balanceada para consumir todos esses aminoácidos e todos os nutrientes que eu já falei bem certinho, certo? E o próximo nutriente que eu vou falar para vocês são as vitaminas. E as vitaminas são nutrientes fundamentais para o bom funcionamento do corpo e são chamadas de reguladores, por regular outros nutrientes no organismo. E aí nós temos um alfabeto quase todo de vitamina. Tem a vitamina A, B, C, D e outros tipos de vitamina, certo? E essas vitaminas, elas estão presentes principalmente nas frutas e nos legumes. Então, por isso que é muito importante consumir frutas e legumes, tá bom? Por fim, o último nutriente que eu vou falar para vocês são os sais minerais. E eles não são produzidos no organismo humano, então eles precisam ser consumidos em alimentos, certo? E os sais minerais desempenham funções importantes no nosso corpo, como funções estruturais e a regulação de diversas atividades vitais. E os exemplos de sais minerais são ferro, cálcio, fósforo e diversos outros.
Então, existem vários alimentos que eu posso encontrar sais minerais, como por exemplo feijão, ervilha, milho e aí por aí vai, certo? Então, vocês entenderam como que é importante eu ter uma dieta balanceada? Por isso, porque eu preciso consumir diversos tipos de nutrientes para nutrir o meu corpo, certo? Então, agora eu vou dar um tempinho para vocês copiarem as principais informações que foram ditas aqui, certo? Então, a gente se vê daqui a alguns minutos.
Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje sobre os níveis de organização da vida, principalmente os 5 primeiros níveis, que eu quero que vocês foquem, e a introdução ao sistema digestório, que nós falamos aí da composição dos alimentos. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, que vocês tenham entendido, certo? E um beijo para todos, um forte abraço. Espero que vocês estejam em casa, se cuidando, lavando as mãos, usando a máscara quando for sair. E a gente se vê em breve. Tchau, tchau!